Olá, a paz do Senhor Jesus. Um prazer estar com vocês novamente. Agora, por esse recurso aí da internet. Uma pena nós não podermos estarmos juntos para fazer um pouquinho de análise dos evangelhos. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele está nos dando graça nesse tempo de pandemia. Meu nome é Gelo Wilson, para você que não me conhece. Sou pastor na Segunda Igreja, também do Presbitério de Maringá, e tenho o privilégio de ser pastor aí no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, no polo especialmente de Maringá. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bondoso Deus, por causa de Jesus, que nos abriu a porta do trono da graça, nós podemos receber do Senhor misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Neste momento, pedimos a iluminação do Senhor, do seu Espírito Santo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no que tange a esse tema, análise dos evangelhos. Que o Senhor nos ajude, Pai, que teu nome seja glorificado. Possamos, Pai, conforme orienta o apóstolo Pedro, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Louvado seja o Senhor para sempre. Pai, abençoa as nossas famílias, os nossos cônjuges, os nossos filhos e o nosso ministério. Que o Senhor seja em tudo glorificado, que continuemos a ser uma testemunha viva do Senhor na face da terra. Pelos méritos de Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Muito bem, vamos então avançar no nosso estudo e eu queria apresentar para vocês a ementa do nosso curso. Nosso curso propõe um estudo panorâmico dos 4 evangelhos reconhecidos pela Igreja como canônicos, ou seja, outros evangelhos também foram escritos, mas não foram aceitos na canonicidade da Igreja, não compõem, não fazem parte dos 27 livros do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho deles também, mas o nosso foco maior será então os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e por fim João também. Nossos objetivos são auxiliar você, aluno, na compreensão panorâmica do conteúdo geral dos 4 evangelhos que nós acabamos de mencionar. Nosso sonho, nossa oração em Deus é que você tenha uma compreensão geral dos 4 evangelhos e depois saiba aplicar, estudar, compreender as partes. Sempre gosto de entender o todo para então examinar detalhadamente as partes, como uma grande pizza que pode ser então distribuída, saboreada em cada uma das suas partes. Nosso objetivo número 2 é estudar datas, locais, autores, destinatários de cada um desses evangelhos e relacionar com os propósitos que os seus autores escreveram para abençoar cada um dos seus respectivos públicos. Sabemos que Mateus foi escrito para alcançar no primeiro momento os judeus e depois se tornou universal. Nós sabemos que Marcos escreveu para alcançar os romanos, Lucas os gregos e João já ali na região da Ásia Menor, um evangelho mais apologético que foi escrito e entregue também para a igreja. E é interessante porque quando nós temos noção disso, nós conseguimos entender determinados aspectos. Por exemplo, Mateus e Lucas, quando falam da tentação do nosso Senhor, eles demonstram isso em 10, 11 versículos. E Marcos, ele escreve isso em apenas 2 versículos. Marcos diz assim: e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus está acabando de ser batizado. Agora, no versículo de número 12, começa a sua tentação no deserto, seu propósito de jejum, de oração ali no deserto, que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo de número 13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e viveu entre as feras, e os anjos o serviram. Só
Marcos, muito embora o menor dos evangelhos, só Marcos traz a informação de que Jesus foi tentado pelas bestas feras. Mateus e Lucas, muito embora tragam muitos mais detalhes, mas não traz essa informação de Jesus sendo ali, vivendo entre as bestas feras, entre as feras. Agora você consegue relacionar isso com os irmãos que estão em Roma, por exemplo. Alguns deles que estavam sendo jogados, mortos, sendo motivo de chicota, e alguns consumidos pelos leões nas arenas, no Coliseu e assim sucessivamente. Por quê? Porque este evangelho tem o propósito de falar especificamente aos romanos. Então, ele se coaduna ao público-alvo. Nós vamos entender isso em cada um dos seus livros, dos seus evangelhos, em cada um dos seus aspectos. Mas é por isso que nós estudamos as datas, os locais, os autores, os destinatários, para relacionar isso com o propósito de cada um dos autores. Nosso terceiro objetivo é observar o contexto social, político, religioso, cultural, na época em que surgiu o Novo Testamento, com a finalidade de chegar à interpretação mais próxima possível daquilo que era a intenção dos seus autores originais. E, lógico, filtrar os princípios atemporais que não mudam de acordo com as circunstâncias, com as épocas, com o tempo, e como esses princípios eternos se aplicam à sua vida, à minha vida, à vida da igreja hoje. Um quarto propósito é treinar você nesse processo de compreensão holística do todo, associando então cada parte dos evangelhos aí para que você possa abençoar a sua igreja com a sua pregação, com o discipulado, com o estudo bíblico, abençoar a sua igreja com um áudio. Nesse tempo de pandemia, tantas lives estão sendo feitas, não é? Então você pode também coadunar isso com a sua realidade aí, sem negociar os princípios eternos da palavra do Senhor, tá bom? Então esses são os nossos objetivos. O que nós pretendemos, se Deus permitir, estudar com vocês? Qual é o programa, né? Vamos entender o que é evangelho. Para isso, precisamos estudar ele de maneira diacrônica, palavra grega, dia através, crônica, cronologia, como ele era usado através dos tempos, como essa palavra ela era usada. Essa palavra, segundo os linguistas, ela é um decalque do mundo secular. O evangelho não é uma palavra que pertencia ao mundo cristão. O evangelho é uma palavra do mundo secular, e então os escritores fizeram uso dessa palavra, esse decalque, para transmitir também o que é o evangelho segundo aquilo que nós cremos. Qual é a boa notícia de Deus para nós? Isso é um decalque. Nós vamos estudar isso de maneira diacrônica. Também existiam outros evangelhos. O evangelho, por exemplo, da infância de Jesus. O evangelho, por exemplo, de Judas. O evangelho de Pedro. Então existiram outros evangelhos que não são os canônicos. E por que eles não entraram na canonicidade? Porque a igreja não os aceitou. Nós vamos estudar isso também. Enfim, o que é um evangelho canônico? O que o fez ser aceito como um canônico? É isso que nós vamos abordar com vocês. Queremos também apontar alguns problemas sinóticos, né, nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ou Mateus, Marcos e Lucas. Alguns dizem que Mateus bebeu da fonte de Marcos, também bebeu da fonte de Lucas, que um copiou do outro alguma parte. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Então existem aí alguns autores que já estudaram isso e vão nos ajudar muito nesse
determinado momento, tá bom? Vamos estudar também o título de cada obra. Antigamente os evangelhos não eram datados, porque dentro da literatura, desse escopo de evangelho como obra literária, não se tinha o costume de anunciar quem era o autor. O que era importante era a mensagem, não o mensageiro. E a mensagem era a boa nova de Jesus Cristo. Por isso, só mais tarde, então, os evangelhos receberam seus respectivos nomes. O evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. Vamos estudar um pouquinho da autoria deles, da data, do local de escrita, a publicação deles, o propósito de cada um, o conteúdo, os temas mais importantes de cada um dos evangelhos. E enfim, vamos aí, fazer uma aplicação para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família, porque os evangelhos foram escritos para mudarem as nossas vidas. E enfim, eu encerro então essa rápida apresentação, deixando aí uma lista de referências bibliográficas para você crescer no seu conhecimento, para você se aprofundar nos evangelhos que nós estudamos. Eu queria dizer para você que se você gostaria de fazer uma biblioteca, ainda que uma biblioteca inicial, para você compreender melhor os 4 evangelhos, existem aquelas introduções, que são introduções gerais aos evangelhos e, enfim, a todo o Novo Testamento. Eu gosto muito do Merrill Tenney. Ele faz uma abordagem muito interessante, porque ele vai contando a história da igreja, e no decorrer que ele vai contando a história da igreja, ele vai então colocando a publicação de todo o Novo Testamento. É uma obra muito preciosa, tá bom? Bom, temos uma outra introdução, que é uma introdução não mais geral, mas mais especial. O Novo Testamento todo está dividido assim. Ele é dividido em parte geral e em uma introdução especial. A introdução especial vai se preocupar mais em tratar da questão das datas, das autorias, de questões textuais, questões de conteúdo mesmo. Então, para este caso, nós indicamos aquele livro do Carson, não sei se dá para ver, do Carson, isso eu acho que dá para vocês verem aí. Introdução ao Novo Testamento, D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris. Então é um livro que vai tratar muito bem dessas questões também, tá bom? O outro livro que eu falei para vocês também está aqui, é o Novo Testamento, Sua Origem e Análise, do Merrill Tenney. Ambos os 2 livros, eles são aí da editora Vida Nova, tá bom? Tem um outro livro também que nos faz pensar muito, é do Erich Maulhofer, que é uma introdução aos escritos do Novo Testamento. Esse livro é excelente, e se você pudesse comprá-lo também para ter na sua biblioteca, iria ajudar muito, iria somar muito, porque ele traz algumas perspectivas que o Merrill Tenney não traz e que o Carson também não traz, perspectivas muito boas. Esse Erich Maulhofer foi professor do meu professor de mestrado, o Johannes Bergman, e ele me indicou esse livro. Nós usamos esse livro no mestrado, foi muito bom, muito útil para todos nós, um livro muito bom. Um livro específico que trata sobre análise dos 4 evangelhos, esse aqui do Bromberg, também da editora Vida Nova, não podia ser diferente, né? A editora Vida Nova sempre publicando bons livros aí para nossa edificação. E ele trata então especificamente desses temas que nós estamos abordando aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também trata de vários problemas que surgiram aí no decorrer dos tempos, dos anos, dos séculos, e nos ajuda a refletir sobre esses problemas. É um livro também muito precioso. Um livro muito geral também, mas que nos ajuda
no seu contexto histórico, no seu contexto religioso, no seu contexto literário. É desse outro meu professor que já está com o Senhor em memória, é o Dr. Carlos Oswaldo Pinto. Ele também escreveu esse livro, Foco no Novo Testamento, um livro que também soma demais para nós crescermos aí nesses aspectos que queremos abordar, tá bom? Se nós formos pensar também numa harmonia dos evangelhos, tem gente que não gosta de harmonia dos evangelhos porque acaba criando um quinto evangelho, juntando ali as partes e criando um quinto evangelho. Mas ela está aí também para nós analisarmos como acadêmicos, como alunos que queremos conhecer mais os propósitos pelos quais os evangelhos foram escritos, ter uma outra concepção dos evangelhos. Alguns criticam, outros gostam, mas essa harmonia dos evangelhos na nova versão internacional do Robert Thomas e do Stanley Gundry também vai ajudar muito, da editora Vida, vai somar para nós. Dentre outros livros, nós podemos também citar para vocês este aqui, os Apócrifos e Pseudo-Epígrafos, esse livro aqui que traz aí esses livros da Bíblia que eu citei para vocês que não foram canonizados. O Evangelho da Infância de Jesus, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, outros evangelhos também que foram encontrados, mas que porque não somavam para a edificação espiritual, não somavam para uma boa teologia, então eles não foram aceitos. A própria igreja no século I, século II, século III foi rejeitando estes livros, né? Então por isso eles não foram aceitos, ok? Então tá aí esses livros aí indicados para vocês. Além disso, você vai perceber aí na referência bibliográfica, você vai perceber que nós temos dicionários, nós temos manuais, nós temos também atlas bíblicos, nós temos o Novo Testamento em grego, conforme você está vendo aí, muitos indicativos, muitas sugestões, muitas referências bibliográficas para vocês irem aí consultando, está à disposição de vocês. Quem sabe você consegue aí montar a sua biblioteca. Estou passando aqui para vocês vários livros, tá bom? Para vocês aí crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Muitos livros aí, então, que podem compor o seu arcabouço para entender melhor a análise dos 4 evangelhos que nós também estamos propondo aqui. Então, pessoal, por hoje é isso nesse primeiro momento. E o que nós fizemos aqui foi apresentar para vocês a proposta, a ementa e o nosso programa que queremos oferecer para vocês através deste curso. Deus abençoe. Até o próximo encontro em nome de Jesus.